Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita, começando mais um vídeo no canal. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu tive ontem sobre o marcionismo e o atual estado do marcionismo no Brasil e também em outros países, e principalmente aqui no YouTube, né, na plataforma. Outros canais que falam sobre marcionismo, ou mesmo que não sejam marcionitas, mas que compartilham de algumas ideias que nós marcionitas temos, né? Que compactuam com algumas coisas do marcionismo, né? Então, assim, a reflexão é a seguinte: eu vejo que precisamos avançar, né? E aqui eu não falo como mentor intelectual de ninguém, nem como dogmático, nem como líder religioso, mas, como eu disse no início do vídeo, alguém que está propondo uma reflexão, né? E avançar em que sentido? Em qual sentido? Avançar no sentido de a questão sobre o Deus do Velho Testamento, o Deus de Israel, não ser o Pai Celestial revelado por Crestos. Eu creio que isso boa parte do povo, das pessoas, já assimilou, né? As pessoas já assimilaram essa questão, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Ao meu ver, é um grande despertar, né, das pessoas. Estamos percebendo isso, estamos percebendo que esta Bíblia da patrística, como o irmão Edson fala, essa colcha de retalhos, né, foi tudo uma invenção, foi tudo uma falcatrua, uma mentira, para nos aprisionar no sistema do demiurgo, o sistema legalista, né? Porque os judaizantes, e aqui eu não falo dos judeus étnicos, né? Eu falo dos judaizantes enquanto religiosos, eles odeiam a nova aliança, né? Eles odeiam o Espírito, eles odeiam o Crestos, porque a nova aliança incomoda aqueles que ainda estão presos à velha aliança, porque a nova aliança ela exige mudança, transformação, renovação, e para muitas pessoas isso causa incômodo, tá? Então tudo que eles fizeram foi por incômodo, estavam incomodados, a patrística, os pais da igreja, os 12 apóstolos, e fizeram tudo o que fizeram para ocultar a verdade, para não terem que lidar de frente com a verdade, né? Eu acredito nisso, sabe? Mas enfim, é muito bom que as pessoas estejam acordando, e isso aqui não é uma seita, não é um dogma, não é mesmo, nem mesmo é um movimento revolucionário ou algo do tipo. Eu encaro mais como um despertar, né? E como uma busca sincera pela origem do que hoje chamamos de cristianismo, né? Mas a origem do Evangelho de Crestos, aquelas comunidades primitivas do Mediterrâneo dos séculos I e II, o que eles pensavam, no que eles acreditavam, como eles conviviam, né, uns com os outros, quais os textos que eles utilizavam. Então é uma busca sincera, de coração, né? Então assim, mas precisamos avançar, sabe? Eu acho que essa questão do Deus do Velho Testamento já está bastante fixada, e eu não gostaria que o marcionismo se resumisse a isso apenas, sabe? Ficasse preso nisso apenas. Porque o marcionismo, ele é muito vasto, né? Você lê um verso do Apostólicon e este único verso te leva para diferentes insights ou te conecta com outros versos, né? Para quem faz a leitura do texto grego, sabe que um verso te conecta com vários outros versículos do Evangelho e do Apostólico.
Então ele é muito vasto. E ele não se resume apenas a uma crítica ao Velho Testamento, sabe? Não podemos reduzir o marcionismo a isso. Então, pensando nisso, tendo essa reflexão, eu pensei assim, né? Então, qual seria esse avanço, né? Qual seria outro assunto interessante de trazer aqui no canal? Então, eu pensei sobre o ser marcionita, né? O ser da nova aliança. O que é ser novo homem e nova mulher? O que é a nova humanidade, né? O que é a ressurreição? O que é o pneuma, que é o espírito? Então, este é um caminho que eu acho interessante que a gente estude mais a fundo. E aqui eu não estou impondo nada a ninguém, tá? Eu gosto de fazer esse estudo, né? Entender a parte do que é ser participante da nova aliança, sabe? Então, assim, pessoal, resumidamente, a visão marcionita nos diz que, a partir do momento que Crestos veio, ele aboliu a velha aliança, né? Principalmente ali no momento do madeiro, né? Que é dito que o véu do templo se rasgou. Eu acho que ali é realmente o divisor de águas, né? Divide o passado e o presente, tá? Então, muitos falam de escatologia, fim dos tempos, Jesus voltando nas nuvens com os seus anjos, mas se esquecem, e às vezes nem por maldade, mas por ignorância, se esquecem que o peso que teve a vinda do Crestos, o madeiro de Crestos, a ressurreição de Crestos, sabe? O peso que isso teve. Porque isso aboliu todo o passado. Os povos do passado nem imaginavam que existia o terceiro céu, nem imaginavam a existência do Pai bom, do Crestos, né? Então, quando a gente adquire essa percepção, esta consciência, este conhecimento, que do grego é gnosis, né? A gente se transforma, sabe? É uma transformação. Não só nós, como todo o nosso ambiente, né? As relações humanas, tudo se transforma. Por isso que o apóstolo escreve que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muito falam da escatologia e do fim dos tempos, mas se esquecem de ver que um evento grandiosíssimo aconteceu ali no passado, né? Segundo o Evangelho Marcionita, foi ali por volta do ano 26 ou 29, tá? Que isso teria ocorrido. A descida do Crestos para a terra, né? Ou seja, o Pai desce do terceiro céu na forma do Filho. É isso o que eu, marcionita, acredito, tá? Nem todos os marcionitas pensam que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Então, é importante, é um evento importante. E a gente olha para o passado não para ficar presos ao passado, né? Contemplando o abismo, como diria Nietzsche, né? Eu nem gosto muito de filosofia, mas me vem à mente, né? O Nietzsche, aquela frase dele. Mas enfim, o passado está aí para vermos o que não é certo, o que não é correto, o que não é bom ser feito, né? Todo ali o Velho Testamento, aquela busca incessante e gananciosa pelos bens e riquezas terrenos, todo aquele modus operandi do demiurgo, né? De sacrifícios, obediência cega, sabe? Então não queremos mais isso, tá? E os marcionitas resumiam tudo isso como lei e profetas, né? Por isso que este termo, ao meu ver, ele é tão importante. Toda a velha aliança se resume em lei e profetas, né?